Salvete homines. Meus cumprimentos a todos os que participam de mais esta exposição da nossa série Registros sobre Registros, que tem o apoio dos confrades e confreiras da Academia Paranaense de Direito Notarial Registral, bem como da Noréga do Paraná. Eu apresento aqui meus cumprimentos, os meus agradecimentos ao Dr. Matheus Afonso Vido da Silva, que é o presidente da Noréga Paranaense. Estou de volta de Roma. Acabei de chegar, ainda estou um pouco, como se diz, fora do fuso, porque são 5 horas de diferença atualmente entre o horário italiano e o horário brasileiro. Estive lá participando de uma cerimônia relativa ao jubileu, ali se chamou Jubileu dos Operadores do Direito, expressão que não me pareceu, operadores da justiça, expressão que não me pareceu nada boa. Falar em operadores do direito, operadores da justiça, no lugar de juristas, sempre dá uma indicação de que o direito é uma técnica. Sai da esfera prudencial e entra na esfera da arte, da mera técnica. Por mais que o direito tenha, sim, algo de arte, como já tivemos ocasião até de indicar aqui, né, de conversar sobre isso aqui nas nossas exposições. Mas foi interessante. Lá tive a oportunidade de estar com o Santo Padre, Papa Leão XIV. Também ouvi uma importante homilia do Papa, que faz referência aos notários, aí incluindo a expressão notários também, ali no contexto se percebia isso, também os registradores. Houve antes mesmo dessa homilia do Papa a manifestação de um cardeal, uma excelente explanação acerca da justiça, de como realizar a justiça. Destacadamente, a ideia é nunca dissociar a busca da justiça da busca da verdade. Isso foi muito importante. Também tive a ocasião lá de presidir um seminário sobre pena e graça que se realizou na Universidade della Sapienza, em Roma. Seminário esse que foi organizado pela União Internacional dos Juristas Católicos. Ali eu proferi uma pequena palestra. E presidi também um seminário ou congresso, acho que foi um congresso, da União Nacional dos Juristas Italianos, a União dos Juristas Católicos Italianos, sobretudo versando o tema da paz. Ali se discutia se é ou não possível uma guerra ser justa. A discussão era esta. Tema que deve ser objeto, em breve, também de alguma manifestação acadêmica aqui no Brasil. Eu próprio lancei essa ideia, a ver se nos próximos meses realizamos um seminário no Centro Universitário Católico Ítalo-Brasileiro, exatamente versando sobre essa questão. Uma guerra pode ser justa ou todas as guerras são injustas? Essa é a discussão. Bom, voltamos aqui ao nosso tema. Lembrando que no final de outubro haverá o grande encontro que se espera, que se está projetando, da Noréga do Paraná, com ela, da Academia Paranaense de Direito Notarial Registral, e da Universidade de Coimbra, pelo CENOR, presidido pela doutora Mônica Jardim. Isso será em Coimbra. Está se falando aí numa imersão na área das notas e dos registros públicos. As inscrições estão abertas, é só consultar lá o site da Noréga do Paraná. Há um grupo de brasileiros que deve ir, que projeta comparecer a essa reunião. Bom, nós vamos tratar aqui agora do tema que está no item 35, do inciso 2º do artigo 167 da nossa Lei de Registros Públicos. Quando lá atrás, algumas exposições, nós nos referimos ao item 30, agora vamos ao 35, temos que falar do 30, do inciso 2º desse artigo 167, que diz respeito à subrogação de dívida
garantia hipotecária correspondente ou fiduciária, alteração de condições contratuais, etc., com referência à Lei 9.514, de 1997, nós fizemos a observação de que esse texto legal do item 30, mencionado, contém uma expressa ressalva quanto ao disposto no item 35 desse mesmo inciso segundo. Esse item 35, que é o objeto da ressalva, e que será referência aqui dessa nossa brevíssima exposição. Essa ressalva concerne ao averbamento, diz a lei, da cessão de crédito ou da subrogação de dívida resultantes, uma e outra, da transferência do financiamento com garantia real sobre imóvel. E aí se remete a um capítulo da Lei 9.514 de 1997, o capítulo 2A. Essa previsão, ainda desta vez, foi incluída no sistema normativo brasileiro pela normativa que trata do Sistema Eletrônico dos Registros Públicos, SERP, a Lei 14.382 de 2022. Da mesma sorte como já havíamos adiantado aqui, quanto ao item 30, de que nós tratamos, portanto, como eu disse, há algumas explanações, também o item 35 se remete, de algum modo, às normas do artigo 31 da Lei 9.514 e ao artigo 347 do Código Civil Brasileiro, de 2002, que é o nosso código vigente atualmente. Preceitos ambos esses, da 31 da 9.514 e 347 do Código Civil, que dizem respeito à subrogação convencional. Mas que agora, se opondo de maneira explícita, a Lei 14.382, ao inovar nesse passo a Lei 6.015, reporta ao capítulo 2º-A, ou capítulo 2A, como queiram, da Lei 9.514 de 1997, que foi um capítulo, por sua vez, incluído pela mesma lei, na mesma Lei 14.382, com uma lei de 2013, a Lei 12.810, capítulo que trata do refinanciamento de dívida imobiliária, com garantia real. E quando há, esse é o caso, transferência de um a outro credor, ou seja, transferência entre credores. Esse capítulo 2º-A, da Lei 9.514, abrange os artigos que vão de 33A a 33F. Bom, são duas das hipóteses que estão contempladas nesse item 35, de que estamos tratando aqui na exposição desta série Registro sobre Registros, nesse número 435 da série, que vai já há muito tempo. Não é? Primeira é da transferência. A primeira hipótese é da transferência de um credor a outro, da dívida imobiliária financiada. Então, há uma dívida financiada e se transfere de um credor para outro credor essa dívida. O crédito, né, na perspectiva do credor, é um crédito. Na perspectiva do devedor, é uma dívida. É a mesma coisa. E a segunda hipótese é a da subrogação dessa dívida. Vale dizer, agora, a substituição do credor original por terceiro que solve o débito. Ele solve o débito e substitui o credor original. Aqui não é mera transferência, senão que há a substituição pelo adimplemento do débito original. Então, aí se fala em um documento, o artigo 33A fala em um documento que deve ser emitido pelo credor original. Para esse documento que vai ser levado ao registro. E, portanto, é um documento cuja obrigação para que se expeça é do credor primitivo, que tem, então, um prazo para emitir, um prazo de 2 dias, contado do dia seguinte ao útil após a quitação original. Bom, esse documento é o título, que deve apresentar-se para a averbação de que nós estamos tratando, ou seja, a averbação que está prevista no item 35 do inciso 2º do artigo 167 da Lei 6.015 tem um título formal. Esse título formal é o documento emitido pelo credor primitivo, para que possa haver, portanto, a transferência ou a subrogação confirmadas e, depois, com a possibilidade de averbar-se no registro imobiliário. Essa mesma lei
9.514, de que nós estamos tratando, contudo, contém uma norma que dispensa a expedição desse documento, uma situação exceptiva, que diz respeito à cessão de crédito entre entidades que compõem o sistema financeiro da habitação. E desde, claro, que essa citada transferência independa da manifestação do mutuário, ou seja, quando o mutuário não tem que manifestar-se concordando ou não com ela. Bom, é tudo muito simples aqui, e do ponto de vista prático, há de fato nenhuma dificuldade, pelo menos aparentemente. Eu tomo cuidado para dizer isso, porque o direito é de tal ordem que, quando nós menos esperamos, há uma circunstância que altera todo um quadro de pacificidade, está tudo certo, de repente, há algo que supera a imaginação do legislador, a imaginação do juiz, a imaginação do advogado, do notário, do registrador. A vida é assim e pode surgir um problema. Mas parece que não há graves problemas, tanto se sabe, nem há prognose deles, a respeito dessa averbação do que nós estamos cuidando. Bom, o averbamento, portanto, desse título, a averbação desse documento, tem um efeito de mera publicidade e notícia. Ou seja, não é constitutivo de um novo direito, sequer é declarativo desse novo direito, senão que é um mero anúncio, de maneira ampla, de algo, seja da transferência ou da subrogação, e isso tem por objetivo a salvaguarda, aqui é o ponto, não somente dos interesses particulares envolvidos na operação, seja do credor, seja do devedor, mas indo além disso, e de terceiros eventuais também, mas indo além disso, no interesse da própria rigidez e da mesma credibilidade do sistema financeiro e imobiliário. Bom, é bem verdade que a liberdade econômica, ou na perspectiva do direito registral, que aqui nos parece deva prevalecer, a dinâmica ou liberdade de tráfego, que se chama liberdade de trânsito, liberdade de tráfego, dinâmica registral. Essa liberdade econômica, já vista agora já por esse prisma registrário, não deve, em princípio, padecer de obstáculos por interferência estatal. Isso se dá frequentemente com os excessos regulatórios. Esses excessos regulatórios terminam por acarretar o clandestinismo imobiliário. Já sabem que a minha posição pessoal, claro, de lege ferenda, é deixar que as incidências tributárias, as disputas tributárias ocorram fora do registro e que o registro possa realizar-se independentemente de comprovação de que está satisfeito o interesse tributário estatal. Mas não é isso que está em vigor, claro. Isso é uma previsão, digamos, uma proposta de lei diferenda, exatamente para evitar os contratos de gaveta, o clandestinismo imobiliário, como eu referi há pouco. De toda sorte, além com efeito da consideração das normas de caráter natural, ou seja, as normas que são próprias do direito natural, que são normas anteriores a toda a legislação positiva, e com as quais normas de direito natural, a legislação positiva, sob pena de ser corrupção da lei, deve estar conformada, não parece exagerado lembrar que entre nós a Constituição vigente, que é a Constituição de 1988, já em seu preâmbulo destaca expressamente o valor da liberdade, cujo exercício o Código Político mesmo, esse Código de 1988, se propõe a assegurar. A liberdade de atuação econômica, a liberdade da atividade econômica, do exercício econômico pelas pessoas, e aqui não me parece que seja demasiado invocar o disposto no caput do artigo 5º da mesma Constituição Brasileira de 88, que diz que todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no país a inviolabilidade do direito à vida, do direito à liberdade,
aqui estamos para cuidar, do direito à igualdade, à segurança e à propriedade. Mas então, essa liberdade de atuação econômica, a liberdade da atividade econômica, possui uma indicação expressa na vigente Constituição Nacional, que está lá no parágrafo único do artigo 170, em que se diz que é assegurado a todos o livre exercício de qualquer atividade econômica, independentemente de autorização dos órgãos públicos, ressalvados aqui os casos previstos em lei. E essa liberdade econômica, que está aqui uma referência genérica, compreende a liberdade de iniciativa, a liberdade de concorrência e a liberdade de contratação. Há um interessante livro escrito pelo professor Eros Roberto Grau, chamado A Ordem Econômica na Constituição. Um livro que já está em muitas edições, muitas e muitas edições, em que ele exatamente distingue essas três liberdades. A liberdade de iniciativa, que compreende liberdades públicas, ou seja, a faculdade de criar, de explorar uma atividade econômica a título privado, e ainda a liberdade de não sujeitar-se a qualquer restrição estatal, a não ser que seja em virtude de lei. A livre concorrência, que são liberdades privadas, agora já não se trata de liberdades públicas, quer dizer, a da conquista de clientela, afastar a concorrência desleal, a proibição de formas de atuação que deteriam a concorrência, e aqui nós temos esta interessante necessidade de distinguir entre as regras do capitalismo em sentido puro, em acepção pura, e as regras do chamado capitalismo de laços, em que o Estado privilegia alguns particulares de maneira anômala, porque com essa proteção interfere na concorrência. Não é? Bom, e teríamos ainda de tratar, não é o caso aqui, de falar da liberdade de contratação. O nosso Código Civil prevê que a liberdade contratual deva ser exercida, esse é o ponto a frisar aqui, nos limites da função social do contrato. Aqui temos essa ideia da função social, que foi referida a muita coisa. Né? Hoje fala-se em função social da liberdade, função social da propriedade, função social do contrato. Já lá em 2003 exatamente, quando eu estive no Congresso de Moscou, tratei da função social do registrador de imóveis. Então fala-se muito em função social. E quando se fala em função social, sempre se tem uma ideia de algo de interferência estatal, interferência do Estado. Embora devamos distinguir muito bem, de um lado, a sociedade política, que é um todo, e do outro lado, o Estado, que é uma parte, pode dizer uma parte superior, mas é uma parte apenas da sociedade política. Eu me lembro aqui, já nos tempos de faculdade, quando eu fazia faculdade de Direito, né, em nihilo tempore, lá na década de 70, final de 60, início de 70, ouvir aqui uma frase do grande teórico do socialismo, do trabalhismo inglês, Harold Lask. Ele dizia: o Estado é parte e não todo. E é exatamente isso. Bom, em todo caso, quando se fala em função social, é muito frequente pensar-se na interferência estatal. E no caso do Brasil, nós temos uma lei, a Lei 13.874, de 2019, setembro de 2019, 13.874, que é a Declaração dos Direitos de Liberdade Econômica. E de certo modo, é preciso muito critério aqui, muita consideração sensata, de algum temperamento nesta matéria, porque também nos pode permitir o caminho trágico do laissez-faire, laissez-passer, do tipo do liberalismo à outrance, que produziu, como sabem, crises muito graves e que levou mesmo ao grande magistério do Papa Leão XIII, não é? Especialmente com a sua encíclica Rerum Novarum. Bom,
Em todo caso, não percamos de vista uma coisa que vem a calhar para remate desta nossa breve exposição. A primeira função social do contrato está exatamente no exercício da autonomia das vontades dos contratantes. Isso é muito importante. Falar a função social do contrato. Sim, a função social do contrato deve servir ao bem comum, mas a primeiríssima delas é respeitar a autonomia, a liberdade das vontades dos contratantes. Como a primeira função social do domínio é separar o que é de um e distinguir isso que é de um daquilo que é de outro. E vai por aí afora. Então, função social não significa socialização, estatalização. De modo nenhum. De modo nenhum. Bom, com isso terminamos esta breve explanação do Registro sobre Registros, número 435. E quero agradecer mais uma vez a todos aqueles que participaram desta nossa exposição, à Academia Paranaense de Direito Notarial e Registral, à Noreg do Paraná, a seu presidente, Dr. Matheus Afonso Vido da Silva, a todos os integrantes dessa entidade, concitando aqui a que possamos ver-nos lá em Coimbra, né? No final de outubro em Coimbra, porque lá teremos a ocasião de estarmos com os professores portugueses, que são muito cuidadosos. Nessa área nós temos grandes nomes, né? Bastaria lembrar aqui da professora Mônica Jardim. Então, vemo-nos, se Deus assim permitir, em outubro, e por agora, pelo menos pelo caminho virtual, até a semana que vem, se Deus assim permitir. Muito obrigado.